Meus amados, hoje a liturgia fala de São José, homem justo, que mesmo diante dos conflitos internos que esse homem teve para acreditar em Deus, ele tinha todas as características que hoje eu gostaria de mostrar para vocês. E preste bem atenção na mensagem, não deixe ninguém tirar a sua concentração, nem um barulho externo. Tem bastante jovem lá, eufórico, que estão indo para o retiro. Tem criança chorando, tem gente talvez até desinteressada do teu lado, mas você precisa ouvir essa mensagem. Tem muita gente que me pergunta assim: padre, como que eu sei quando eu estou sofrendo um ataque espiritual? Como saber se eu tenho algum problema espiritual? Que tem gente quando chega para o padre atender, por Deus do céu, gente, tem pessoas que chegam tão leve que a gente já percebe que está bem espiritualmente. Tem pessoas que chegam mal e basta conversar um pouquinho, a gente já vê que está buscando coisa negativa, ou a pessoa está carregada mesmo. E tem gente que está com um vazio espiritual muito grande. Mas sobretudo, como saber se eu estou sofrendo algum ataque espiritual? Deixa eu fazer aqui uma comparação. Vocês sabem que há cerca de 30, 40 anos atrás, uma pessoa que sofresse um ataque cardíaco, ela tinha uma possibilidade muito maior de morrer do que hoje tem. As pessoas antigamente, elas, não só ataque cardíaco ou derrame, por exemplo, essas pessoas não tinham o que nós chamamos de sinais de alerta para possíveis doenças que pudessem ter. Então, quais são os sinais de alerta de que uma pessoa pode estar infartando? Uma pressão muito forte aqui no meio do peito, algumas pontadas, dormência nos braços. Derrame, quais são os sinais de alerta? Dormência, a pessoa começa a sentir um lado do corpo adormecido, ela não consegue falar direito. O que a gente faz? Corre para o hospital. É ou não é assim? São sinais de alertas que nos impede de termos maus súbitos aí. Agora preste atenção, do ponto de vista espiritual, nós também temos que ter alguns sinais de alertas para saber se nós estamos ou não estamos sendo perseguidos por Satanás, se estamos sofrendo ataques espirituais, e às vezes ataques sérios. Eu vou elencar aqui em sinal de gravidade, e aí você vai percebendo se você está ou não está sofrendo já algum tipo de influência espiritual na sua vida. Muito típico, inclusive, para você que é uma pessoa de dentro da igreja, firme na fé. Não quer dizer nada a gente que está à frente. Se vocês soubessem quanta perseguição que eu como padre sofro, misericórdia, misericórdia. Preste atenção no que o padre vai dizer. Primeiro sinal de alerta: perda do desejo espiritual. Muitas pessoas vão perdendo o que a gente chama de desejo espiritual. Quando as pessoas começam na igreja, minha nossa, elas ficam maravilhadas. Se você pede para elas fazer uma vigília, elas fazem. Se você pede para a pessoa que está apaixonada por Jesus Cristo para sair em missão, ela pega a Bíblia e ela vai. Ela tem vontade de converter Deus e o mundo. Mas Satanás tem um alvo, que é fazer você perder o seu desejo espiritual. Tem muita gente que, ao olhar para trás do ponto de vista espiritual, sabe: olha aqui para mim, filho, você talvez sabe, já foi bem melhor do que você é hoje. Já não tem todo aquele apetite mais, já não tem todo aquele desejo mais. E você percebe que é um mal espiritual, porque você, às vezes, você faz até propósitos, mas você não consegue. E tem gente que diz para mim claramente: padre, sabe o que não é conseguir rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias antes de dormir? Não sai. Um terço, para quem rezava um rosário, não sai um terço, padre. Pessoas que sofrem, gente, porque estão sofrendo sérios ataques espirituais. Filho, eu vou só colocar aqui os sintomas, só colocar os sinais de alerta. Depois eu dou a boa nova para você, que é como a gente superar tudo isso, como superar. Mas por enquanto deixa eu colocar aqui. Esse prazer Satanás vai tentar, ou já roubou de você. Pode ter certeza, ele vai tentar roubar esse desejo, né? Depois a palavra vai dizer em 1 Coríntios 2,14: ora,
o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne todas as coisas. Quer dizer, por que ser espiritual? Porque quando a gente é de oração, quando a gente é de Deus, parece que a gente tem um discernimento, tem uma paz para tomar decisões. Até no momento de crise você sabe o que fazer. A primeira atitude de quem está frio na fé é desespero, angústia. A pessoa vive preocupada mais com o futuro do que do presente. Ela tem medo do que vai acontecer. E talvez essa angústia já foi tomando conta por causa dessa frieza, né? E engraçado que quanto mais a gente precisa de Deus, quanto mais a gente precisa buscar Deus, Satanás sabe. Satanás sabe, é agora que ele está precisando clamar. Pois eu vou colocar agora essa aridez espiritual, essa tibieza espiritual, essa perda do desejo espiritual. O segundo sinal de que nós podemos estar sofrendo ataques espirituais, preste atenção, é a infidelidade. A pessoa não consegue ser fiel a compromissos com Deus. É infidelidade. A pessoa não consegue ser fiel, faz um propósito e não cumpre aquele propósito, faz promessa e não cumpre promessa. A pessoa jurou nos pés do altar, meu Deus do céu, amor e fidelidade, e às vezes até com aquelas mensaginhas, meio picantes, você começa a trair. Porque não pense que trair é só ter relação sexual com outra pessoa. Começa na infidelidade. Infidelidade na questão financeira, muitas vezes, porque passa dinheiro pela tua mão, às vezes um dinheiro meio fácil, você pensa, não dá nada, é só cinquentão, para quem tem mais do que eu. Infidelidade, filho, sinal sério, para mim sério, de verdadeiro ataque espiritual. Porque se você vai ver, você não era assim, você não fazia isso. Às vezes até como uma filha de Deus, que dizia assim, padre, lá de vez em quando eu abro a carteira do meu marido e pego o dinheirinho para mim. Às vezes ele nem percebe. Isso é pecado, padre? É claro que é pecado, isso é roubo. Isso é roubo. A gente precisa clarear a mente das pessoas. Às vezes eu preciso dizer, filha, você roubou. Diante de Deus você está cometendo um crime. E eu preciso dizer, você é uma ladra. Nossa, padre, é porque as pessoas às vezes deixam o inimigo mentir e fica mascarando. O que é roubar mesmo? Nem que seja a mexerica que você roubou do pé da vizinha. Isso é roubo. Isso é infidelidade. Isso é sério problema espiritual. Uma pessoa que é de oração, olha como que a gente vai se afundando. Quem é de oração, quem de fato é temente a Deus, gente, não entra para esses pecados como o pecado da infidelidade. Não entra. E olha aqui para mim, eu tenho dito aqui nessa igreja, e repito, as pessoas, por exemplo, que não conseguem ser fiel no dízimo, nas ofertas, as pessoas que não conseguem ser fiel até mesmo num compromisso com a igreja, pode ter certeza, são pessoas que já caíram primeiro no desejo, na falta de desejo espiritual. A pessoa já está fraca na fé, aí vem como consequência, ela não consegue ser fiel em nada. Parece que qualquer oferta pesa para ela. Qualquer oferta pesa, porque isso é típico de uma pessoa que está seriamente influenciada espiritualmente. Diga comigo, em nome de Jesus, eu quero renunciar nessa noite tudo aquilo que não provém de Deus. Olha, filho, se você soubesse a sede que Deus tem de resgatar você, o padre vai elencando essas coisas. Eu não tenho prazer nenhum de dizer isso, mas como padre, como pai espiritual, como teu diretor espiritual, eu preciso anunciar e denunciar. Eu preciso fazer você sair daqui cheio do Espírito Santo e com desejo de vencer. Com desejo de vencer. Olha só a terceira característica, o terceiro sinal de que nós podemos estar fortemente sendo influenciados espiritualmente: cansaço físico. Parece uma contradição, né? Não é, padre? Cansaço físico não é cansaço espiritual? Não é físico mesmo? Você já teve a experiência de estar saindo de casa para ir para um grupo de oração, para a missa? Parece que dói tudo, hein? Parece que você está até com gripe. Aquele cansaço, aquela preguiça. E não é só, eu estou falando preguiça aqui, mas não é só preguiça, é dor mesmo. Tem gente que tem dor. Tem gente que tem um cansaço, gente,
que é uma coisa assim que a gente percebe que se a pessoa não se liga, não é problema de saúde, não adianta tomar remédio. Tem que começar a fazer a ligação espiritual. Eu estou indo para uma bênção agora. É por isso que eu estou aqui quase indo para a cama. Preciso de renúncia. Que Satanás não quer que você se liberte. Então aquele cansaço. E o cansaço, para quem deixa se tomar pelo cansaço, inclusive vem entregar pastoral para o padre. Ah, padre, estou cansado, estou por aqui. Não estou aguentando mais, padre. Oh, Jesus. Quando uma pessoa vem assim dizer que está cansada demais, eu tenho pena. Porque eu sei que existe influência espiritual por ali. Se estivesse rezando, se fosse fiel, não tinha chegado no cansaço. Porque o cansaço já é a terceira característica. A pessoa já está bem afundadinha. Satanás está por aí, filho. Satanás está por aí. Está cansado do quê? Hein? Está cansado do quê? Você talvez é uma pessoa nova. É uma pessoa que deveria estar disposta para as coisas de Deus. Não é? Quando começou na fé, não tinha toda disposição. De onde vem essa canseira toda? Começa a renunciar. Começa a renunciar em nome de Jesus. Chega de canseira. Vai pegando tuas coisinhas, vai se arrumando. Como teve uma filha de Deus que esses dias dizia: padre, estava na hora de ir para a missa. Meu Deus do céu. Comecei com aquela canseira. Deitei e fiz assim, parece que estralou tudo. Parece que foi como uma luva. Caiu a ficha, eu disse: que canseira nada. Em nome de Jesus, sai, Satanás. Eu estou indo para a minha missa. Vamos se arrumar. Já foi dizendo para os filhos. Quando chega aqui, já chega com aquela leveza. Já aconteceu isso com você? Quem já sentiu isso na pele? Levante a mão. Porque eu quantas vezes já passei por isso? Quantas vezes? Cuidado, filho. Esse cansaço espiritual às vezes é perseguição, viu? É perseguição. E por isso nesses cansaços espirituais tem muita gente desistindo. Abandona compromisso, não assume nada. Fala de ser missionário então para ver. Fala de uma vigília. Fala de uma passar a noite em oração. Só de falar já abre a boca. A quarta característica de uma pessoa que está sendo perseguida espiritualmente. Olha aqui para mim. Crise financeira. Crise financeira. E não é só falta de dinheiro que a maioria das pessoas hoje estão em crise. Sabe o que é? As portas parecem que se fecham de tal maneira, nada dá certo. Nada dá. Não é como uma pessoa que ela perdeu o emprego, mas ela faz um bico aqui, ela dá um jeitinho lá. Não, a pessoa que quando ela vai se afundando, primeiro ela começa ali, perde o desejo espiritual. Ela vai para a infidelidade. De repente ela já começa com aquele cansaço físico. Já começa a abandonar as coisas de Deus por causa da canseira. Aí chega na crise financeira. Se chegou nesse ponto, filho, aí é quando você olha e você diz assim: olha, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Na verdade nem rezando você está, né? Nem rezando você está. Mas daí você diz: ai, parece uma urucubaca. Tudo dá errado para mim, padre. Nada dá certo. Tem gente quando vem conversar com o padre, ele já está numa crise. De fato, nada dá certo. E olha, se chover dinheiro, o que cair no seu colo vai ser nota falsa. É azarado mesmo. Filho, eu conheço essa história. Eu estou há 8 anos trabalhando. Eu conheço Satanás e sei os passos que ele dá. Se você quer melhorar, filho, até na sua situação financeira, dê uma olhadinha para trás e veja se o problema teu é só financeiro mesmo, ou se você também não está cansado. Você não consegue nem participar de uma missa direito. Às vezes tem pessoas que vêm falar da crise financeira. Eu digo: como que está a tua participação na igreja? Ah, padre, eu vou assim lá de vez em quando. Por exemplo, faz uns 2 meses que eu vim numa missa do Senhor. Oh, Jesus. Ele está tão cansado espiritualmente. E daí, filho, na fidelidade, como que vai? Você contribui com o dízimo? Não, padre, eu estou numa crise. E antes da crise? Pois é, né? Estão entendendo que isso é uma consequência de algo que vem lá de trás? Retorno aos velhos hábitos e pecados. Aqui nós já estamos no 5º nível. A pessoa já está lá no fundo do poço. Retorno aos maus hábitos e pecados. Sabe o que a Bíblia diz para você? Que
já tinha renunciado a alguns pecados e voltou para Ele, sabe qual que é a mensagem da Bíblia para você? A Bíblia diz assim: você é como um cão que voltou para comer o próprio vômito. Segundo Pedro 2:22. Sabe por que a palavra de Deus diz isso? Porque, me perdoe dizer, isso dá ânsia para Deus. Deus tem nojo disso. Como que, meu Deus do céu, uma pessoa que já tinha deixado o pecado, a pessoa já viu como é bom ficar sem o pecado. Por exemplo, você já tinha deixado de fumar, aí entrou para a igreja, conheceu Jesus, você dava testemunho, tinha parado de beber, você tinha deixado aquela vida desenfreada, aquela vida sexual desenfreada, você estava mais fiel. Mas daí você começou a perder o sentido, começou a perder todo aquele apetite espiritual. Você já começou numa infidelidade aqui, outra ali, e vai indo, né? Vai indo. De repente, da infidelidade, você já está naquele cansaço físico, entrou para a crise financeira, e agora você já está de novo no pecado. No mesmo pecado já tinha renunciado. Esse é o quinto sinal de que você está sofrendo sérios ataques espirituais. Você precisa de uma ajuda, e essa ajuda tua não é só currículo para mandar para a empresa, não, hein? Não é só fazer cursinha. Essa ajuda é espiritual, filho. Você está no lugar certo. Você que veio aqui, que já chegou, parece que o Padre está lendo tua vida aqui na frente. Graças a Deus, você está no lugar certo. Vamos começar a voltar atrás. Começa a desarmar essas armadilhas de Satanás aí. O que é isso? Se você já tinha deixado alguns maus hábitos, por que está de novo voltando aos maus hábitos? Está voltando aos mesmos pecados? Está voltando a estaca zero? Né? Nessa fase, inclusive, a pessoa começa a voltar às velhas amizades. Aqueles amigos ou aquelas amigas que você sabe que são amigos que vão afundar você. Amigos que sempre levaram você para o mau caminho. Você deixa os amigos da igreja. Começa a deixar os amigos da igreja. Os amigos da igreja parece que começam a ficar careta para você. E aí você volta. Não, eu só vou dar uma saidinha com ele. Quantas mulheres sofrem com isso? Porque elas vão vendo o marido se afundando de novo. Ô padre, ele já tinha deixado a bebida, agora está andando de novo com aqueles cachaceiros que ele andava. Já está indo de novo jogar bola com aqueles amigos, né? Ou talvez você é homem que sofre, que a mulher está começando a voltar com as amigas, as liberais, né? Aquelas que vão dizer: ih, filha, se ele te prende demais, meta chifre nele, boba. Tem muitas amigas assim. Então a gente começa a voltar àquela vida desenfreada. E eu vou encerrando aqui. 1 Coríntios 15:33, a palavra de Deus diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem até os bons costumes. Hein, filho? Olha a palavra, 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem até os bons costumes. Acabou. Os bons costumes que você tinha de ir para a missa, com aquelas velhas amizades, que não tem nada de Deus, que não conhece a Deus, que questiona às vezes até a igreja, não volte para esse caminho não. E aí, gente, por último, existe um sexto sinal, que são os sinais visíveis, que nós chamamos. Pessoas que começam a um ponto, a perseguição é tamanha, que a pessoa começa a enxergar vultos. A pessoa começa materialmente, é o que a gente chama de fenômeno da materialização, que às vezes não é psíquico, pode ser também, pode, mas quando a pessoa me relata tudo isso, e ainda diz: padre, eu entro lá em casa, e eu sinto um peso tão grande dentro da minha casa, eu vejo vultos. Outra coisa que são sinais visíveis, por exemplo, aquela casa infestada de pragas. Quando não é formiga, é lesma que aparece, ou é barata subindo pelas paredes. Cuidado, filho. Pode ser sintomas seríssimos, porque aí você já está no sexto nível, é o último nível de perseguição espiritual. E a gente vê aqui dentro dessa igreja pessoas se libertando. Pessoas que dizem: padre, eu levei aquela água, aquele sal que o senhor
que o Senhor me deu, joguei, começou a eliminar aquelas pragas. Eu comecei a me sentir melhor, as coisas vão evoluindo, a pessoa começa a voltar a ser aquela pessoa de Deus. Então, filho, se você tem sinais visíveis já de perseguição, o padre vai ajudar você a discernir. Agora, não pense que o problema é só esses sinais visíveis. O problema é também que você precisa rever toda essa questão desse retorno aos velhos hábitos, a crise, a falta de fidelidade, cansaço físico, aquela perda do desejo espiritual e etc. Agora, veja, gente, primeiro passo, padre, primeiro passo para mim me libertar, me dê pelo menos uma luz. Eu não tenho tempo de me delongar demais, mas eu vou dar para você pelo menos o primeiro passo para que você comece a sair dessa, chamada confissão. Você está precisando buscar uma confissão. Busque um sacerdote e conte para ele tudo aquilo que você se enquadrou aqui nessa pregação de hoje. Comece por aí, confissão. Depois, não ignore orações e lugares que você busca, que você sabe que você se enche de Deus. Não ignore. A paróquia para você aqui, Anjo da Guarda, é fonte de bênção. Filho, aqui é o caminho para você, né? Não abandone lugares que você possa se recarregar. Não saia de perto dos seus amigos espirituais. Dá para parar de amassar esse copinho, filho? Obrigado. Não saia de perto dos seus amigos espirituais. Ei, amigos que vão levar você para a luz, não para maldição. Não saia debaixo da proteção pastoral. Tenha um líder espiritual, um diretor espiritual, uma pessoa de Deus para te orientar. São alguns caminhos para que a gente possa se libertar. O que eu preguei hoje, eu trabalhei num retiro espiritual para os seminaristas, inclusive, lá de Ponta Grossa, e pensei, hoje para esse final de ano, faz bem para a gente ter luz. O teu ano de 2016, filho, olha aqui para mim, não pode ser o mesmo. Se esse ano de 2015 você levou me empurrando com a barriga, e olha que você chegou, parece que chegou mal no final do ano. O ano de 2016 você tem que começar a acertar. Você tem que ser mais de Deus. Tem que começar a voltar a ser aquela pessoa de Deus que você era, aquela alegria. Vai abandonando os pecados, volte à fidelidade, volte a ser uma pessoa completa. Quem deseja isso, diga: eu creio, Senhor. Eu desejo, Senhor. Ajuda-me, Jesus. Deixa eu orar por você. Feche teus olhos. Eu quero colocar cada um desses teus filhos.